Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o vetor aceleração, sobre a chamada aceleração vetorial. Você viu aqui no vídeo, no comecinho da aula, um carro se movimentando, acelerando, freando, fazendo curva, e a gente vai ver aonde que esse vetor aceleração se encaixa em cada caso. Um assunto muito importante e bastante cobrado da gente, tá certo? Vamos lá, vamos começar. E para a gente começar falando sobre aceleração vetorial, eu quero dar uma olhada com vocês nessa figura que eu coloquei aí na tela. Imagina que eu tenho uma pista com esse formato, e aí tem um carro vindo e ele vai passando por essas posições que eu estou representando aí para você. Se eu for desenhar a velocidade desse carro, eu vou usar um vetor, que é o vetor velocidade, que está aqui. Eu vou chamar de V1, porque essa aqui é a primeira posição, tudo bem? Aí o que acontece? O carro continua se deslocando e daqui a pouco ele está um pouquinho mais para frente. Eu representei ali para vocês o vetor velocidade dele, que eu vou chamar de V2, porque ele vai estar nessa posição. Ué, Coelho, mas a velocidade mudou? Não sei, a gente ainda nem vai conversar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente discute essa situação. Daí ele começa a fazer a curva. Eu vou representar aqui para vocês o vetor velocidade. Aqui eu vou chamar para vocês então de V3. Lembra que a gente ainda não está se preocupando com os valores da velocidade. E aí o que acontece? Ele continua fazendo a curva. E eu vou representar nessa última posição para vocês o vetor velocidade, que é o V4. Agora, percebe um detalhe. Quando esse carro está indo para a direita, lá na posição 1 e na posição 2, o movimento dele é para a direita, ou seja, o movimento horizontal, e o vetor velocidade também está horizontal. Quando ele está fazendo a curva, o que acontece? O vetor velocidade passa a ficar inclinado durante a curva. E a gente pode dizer o quê? Que esse vetor velocidade ele está sempre tangenciando a trajetória. Deixa eu mostrar para vocês então aqui, olha só, a trajetória acontecendo. E o vetor velocidade está sempre tangenciando. Então a direção dele é tangente ao movimento, tudo bem? Agora eu vou destacar para vocês cada um dos vetores velocidade. O vetor V1, V2, V3 e V4. Como é um vetor, a gente sabe que interessa nele o quê? Interessa módulo, que é o valor, interessa direção e interessa sentido. Agora, antes de falar sobre valores, de 1 para 2, eu não percebo nenhuma mudança em direção e sentido. Agora, olha só, de 2 para 3 e para 4, a gente percebe que a direção e o sentido da velocidade mudaram, mesmo que o valor não venha a mudar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar alguns valores. Vamos supor que o carro está a 60 km por hora nessa posição. Aí, aqui ele continua a 60 km por hora. Na posição 3, ele está ainda a 60 km por hora, tudo isso olhando no velocímetro do carro. E aqui na posição 4, ele ainda está a 60 km por hora. O que acontece? De 1 para 2, para 3 e para 4, a gente percebe que o valor da velocidade ficou exatamente o mesmo, ou seja, o mesmo módulo de velocidade. Só que, se eu comparar a direção e o sentido que eu tinha, por exemplo, na posição 2 para a posição 3 e para a posição 4, eu percebo que a velocidade mudou, a velocidade variou. Ela variou em direção e sentido, porém ela continua com o mesmo valor. Então o que a gente nota? Olha só, de 2 para 3 para 4, por mais que a velocidade tenha ficado com o mesmo valor, a velocidade mudou em direção e sentido. Então existe ali uma variação da velocidade. Agora, eu queria relembrar com vocês a equação que a gente viu lá na aula de aceleração, que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. E aqui eu só não posso esquecer que eu estou falando de vetores, então eu uso a notação vetorial. Ou seja, se a velocidade variar tanto no seu valor quanto na direção e sentido, eu vou ter ali algum tipo de aceleração. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, que a gente conversou lá na aula de aceleração, é que toda aceleração está associada a uma força. Pessoal, voltando então lá na figura, olha só, o carro estava vindo nessa posição 2 e ele começou a fazer a curva aqui na posição 3. E para ele fazer a curva nesse sentido, eu vou precisar que uma força puxe ele para o centro da curva. E essa força vai estar associada a uma aceleração. Essa aceleração que puxa o carro para o centro da curva, a gente vai chamar ela de aceleração
centrípeta, tudo bem? Da mesma forma que na posição 4, para que ele continue fazendo a curva, a gente precisa de uma força puxando ele para o centro da curva, e como essa força vai estar associada a uma aceleração, aqui a gente vai dizer que a gente tem uma aceleração nessa posição, chamada de aceleração centrípeta. Então, o que essa aceleração centrípeta vai fazer? Ela vai fazer com que a velocidade mude em direção e sentido, tudo bem? Agora você vai me dizer, poxa, Coelho, mas e se o valor da velocidade mudasse? Por exemplo, vamos supor que na primeira posição o carro esteja a 80 km por hora. E aí ele resolve frear um pouquinho por causa da curva, e a gente percebe que aqui ele vai estar a 60 km por hora. Para isso acontecer, eu preciso que tenha agido uma aceleração no carro. No caso, como ele vai perder velocidade, quer dizer que a aceleração agiu contrária ao movimento. Essa aceleração vai fazer ele então perder velocidade. Se ele quisesse ganhar velocidade, a única diferença é que a aceleração ia ter que agir a favor do movimento. Essa aceleração que eu acabei de representar para vocês, a gente chama de aceleração tangencial. Então, a ideia é a seguinte: a aceleração tangencial ela vai mudar o valor, o módulo da velocidade do carro, e a aceleração centrípeta vai mudar a direção e o sentido do movimento. Daí vamos supor que você me diga o seguinte, Coelho, mas imagina que o carro continuou fazendo a curva, e aí aqui ele está a 50 km por hora, e ele continua freando durante a curva por algum motivo. Por exemplo, nessa posição ele vai estar a 40 km por hora. Como ele está sempre freando, nesses casos eu posso dizer que tem sempre uma outra aceleração agindo contra o movimento, além da aceleração centrípeta. Essa aceleração que age contra o movimento é a aceleração tangencial. Daí você vai me dizer, Coelho, mas espera aí, o carro pode ter ao mesmo tempo uma aceleração centrípeta e uma tangencial? Pode sim. Se ele tem centrípeta, quer dizer que ele está fazendo uma curva, por exemplo. E se ele tem tangencial, quer dizer que o valor da velocidade está variando. Então, se durante a curva ele estiver ganhando ou perdendo velocidade, eu passo a ter as duas acelerações, tanto a centrípeta quanto a tangencial. Então vamos pegar essa mesma imagem, essa mesma equação que está aí para você e vamos anotar essas informações. A gente sabe então que existem dois tipos de aceleração, uma delas é a tangencial e a outra é a centrípeta. O que a aceleração tangencial faz? Ela causa uma variação no valor da velocidade, no módulo da velocidade. E a aceleração centrípeta é aquela que causa uma variação na direção e no sentido, ou seja, na orientação da velocidade, do vetor velocidade. E uma coisa essencial que a gente saiba é o quê? Que tanto a aceleração tangencial quanto a aceleração centrípeta estão relacionadas a alguma variação de velocidade. Está aqui a aceleração tangencial e na aceleração centrípeta ela também está associada a uma variação da velocidade. A diferença é o quê? É que na tangencial a variação ela é do valor da velocidade e na centrípeta a variação é na direção e no sentido. Agora vamos usar todas essas informações que a gente acabou de discutir para resolver um exercício. Em cada um dos casos apresentados na tabela a seguir, classifique as acelerações tangencial e centrípeta, dizendo se seus valores são iguais ou diferentes de zero. Então percebe, eu coloquei para vocês ali uma tabela, onde eu vou citar qual é o tipo de movimento, e a gente vai dizer se a aceleração tangencial e a centrípeta existem ou não em cada um dos casos, tudo bem? Começando então pelo MRU, movimento retilíneo e uniforme. Vamos lá. O fato dele ser uniforme quer dizer que o valor da velocidade é constante, ou seja, a aceleração tangencial vale zero. Agora, o fato dele ser retilíneo. Se ele é retilíneo, quer dizer que ele não muda a sua direção e o seu sentido. Ou seja, eu posso afirmar aqui que ele não tem aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração centrípeta é igual a zero. Próximo movimento, o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui, pessoal, a gente vai considerar que ele está num único sentido, ou seja, ele não está parando e depois voltando, porque daí é uma outra discussão, tudo bem? Porque ele pode simplesmente voltar de ré e assim por diante. Então vamos lá, a gente vai considerar um movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, se ele é variado, a gente pode dizer o quê? Que o valor da velocidade varia. Se o valor da velocidade varia, a gente pode dizer que ele tem uma aceleração tangencial, ou seja,
ela é diferente de zero. Agora, o fato dele ser retilíneo quer dizer o quê? Poxa, se é em linha reta, quer dizer que nem a direção nem o sentido vão mudar. Portanto, ele não tem aceleração centrípeta. Por isso, a aceleração centrípeta é igual a zero. Próximo movimento, que é o movimento circular e uniforme, que a gente vai estudar diversos detalhes dele nas próximas aulas, mas a gente já consegue conversar e definir informações das acelerações. Por exemplo, se ele é uniforme, quer dizer para a gente que o valor da velocidade não varia. Se o valor da velocidade não varia, quer dizer que ele não tem aceleração tangencial, ou seja, a aceleração tangencial é igual a zero. Agora olha só, ele é circular, ele não é mais retilíneo. Para ser um movimento circular, ele precisa ter mudança de direção e sentido, ou seja, ele possui ali uma aceleração centrípeta, então a aceleração centrípeta é diferente de zero. Agora, por último, um assunto que não é tão comum aparecer para a gente em vestibulares, que é o movimento circular uniformemente variado. E a gente vai fazer essa análise, mesmo não sendo tão comum aparecer em vestibulares, como eu te falei, porque a gente tem que saber analisar como que a aceleração influencia ou não só pelo nome do movimento. Dá uma olhada aqui comigo então. O fato dele ser variado quer dizer o quê? Quer dizer que o valor da velocidade muda. Se o valor da velocidade muda, quer dizer que ele tem aceleração tangencial, portanto, a aceleração tangencial ela é diferente de zero. E detalhe, ele também é um movimento circular. Se ele é circular, quer dizer pra gente que a velocidade está mudando em direção e sentido. E aí, nesse caso, quer dizer que ele tem aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração centrípeta é diferente de zero, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra a nossa primeira aula de aceleração vetorial. Na próxima aula a gente vai ver como calcular a tal da aceleração centrípeta e algumas aplicações, tá certo? Tchau e até a próxima aula.